Agora eu queria falar também, porque no Pará, Alexandre Padilha confirmou 2 novidades no governo Lula, né? André Fufuca e Silvio Costa Filho já podem ser chamados de ministros? Só faltam serem empossados, né? Os nomes deles estão aí há dias sendo ventilados e hoje o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, que faz toda essa articulação do governo com o Congresso, ele afirmou, na verdade, ele já tinha reafirmado isso outras vezes em off e tal, mas agora ele disse em on, publicamente, oficialmente, que André Fufuca, que é do PP, e Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, serão sim os novos ministros de Lula. Os novos ministros aí na esplanada, a gente ainda só não sabe quais são os ministérios que eles vão ocupar. A gente separou um trecho do que Padilha disse mais cedo lá no Pará. Vamos ouvir. Já tem uma decisão do presidente Lula de trazer esses 2 parlamentares que representam 2 bancadas importantes do Congresso Nacional, mas mais do que elas, né, podem atrair outros parlamentares, trazê-los para o governo, convidá-los para o governo para ocupar postos de ministérios. O diálogo continua e essas conversas olho no olho vão acontecer no mês de agosto e a decisão do presidente Lula já é de trazer essas forças partidárias, essas bancadas de câmaras de deputados federais para o governo, contribuindo com a votação dos projetos. E aí, nessa mesma declaração do ministro Padilha, ele disse que é importante, sim, que essa adesão dos novos partidos na base do governo lá no Congresso, principalmente nesse segundo semestre, para dar um apoio maior aí para o Planalto nas pautas prioritárias do governo, que é a reforma tributária, que está no Senado, o arcabouço fiscal e também o orçamento do ano que vem. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Eu queria conversar com os nossos comentaristas sobre essa possibilidade, então. Será que agora a gente acompanha essa reforma de fato? Os nomes já estão postos. A gente só precisa entender em quais lugares eles vão ocupar no governo agora, né, Capês? Olha, essa conversa do Lira com Lula, obviamente, foi sobre a reforma ministerial e o ritmo da aprovação dos projetos de interesse do governo na Câmara dos Deputados. O Lira já deu uma demonstração de força, ou seja, quando ele consegue aprovar a reforma tributária em 2 turnos na mesma noite, contrariamente, inclusive, ao regimento interno da Casa, que exige um intervalo de pelo menos 5 dias úteis entre a votação do primeiro turno e do segundo turno, e quando são feitas uma série de emendas perigosas ali, concedendo benefícios que vão encarecer a alíquota do IVA, benefícios, aliás, concedidos por força da influência de grupos econômicos de última hora, ele mostra que ele tem o ritmo e o controle do Congresso Nacional. Agora, até que ponto essa reforma ministerial dará amplo poder de manobra para o Poder Executivo? Isso é muito duvidoso. Em primeiro lugar, porque os partidos estão num racha muito grande internamente. O fato de você premiar algum deputado de eventual partido vai deixar os outros com ciúmes e insatisfeitos. Então, a tarefa de negociação ela é sem fim. O apetite é sempre voraz e nunca satisfeito. Então, eu acho que ainda melhorou um pouco a situação do governo, mas acredito que ainda mais ministros vão sentir suas cadeiras tremerem nas próximas semanas. E aí, Nelsinho, quais cadeiras podem tremer, hein? Fala-se em Ministério do Desenvolvimento Social, fala-se em Ministério dos Esportes, fala-se até no Ministério de Portos e Aeroportos. Neste eu queria fazer um destaque, porque se for para tirar o Márcio França, para colocar um desses que são nomes simplesmente para ganhar maioria no Congresso, eu acredito que haveria algum problema em tirar o Márcio França do seu ministério, justamente porque o Márcio França foi um dos grandes responsáveis pela união do Lula com o Alckmin. Foi ele e a sua equipe ali, as pessoas a ele ligadas, que fizeram essa junção, as conversas, os diálogos que aproximaram essa dupla de presidente e vice, o que contribuiu muito para a eleição do presidente Lula. Então, acredito que soaria como uma deslealdade, uma ingratidão, o que não seria bom se tirar o Márcio França agora para acomodar simplesmente um novo aliado político em troca de apoio no Congresso Nacional. Obrigado, Capês. Evandro, rapidamente. Fala, Capês. Sobre esse comentário que o Nelsinho fez, existe uma máxima na política que diz o seguinte:
Os amigos eu já tenho. Eu tenho que agradar aos adversários. A lealdade é passado, o que me interessa é o futuro. Boa, bem amarrado, Capês. Até já chamo vocês.